Olá, bom dia. Vamos aqui a nossa aula, terças, diagnóstico na prática, falando hoje sobre intervenção precoce, prós e contras. Será que existe alguma contraindicação para intervenção precoce em casos de desenvolvimento atípico? É um assunto um pouquinho polêmico, mas a gente aqui não foge da reta ao falar de assuntos polêmicos. Esse assunto surgiu em dúvidas lá na nossa plataforma, no nosso curso de diagnóstico, de avaliação diagnóstica e alteração do espectro autista na prática, e também aqui na nossa prática, atendendo às avaliações multidisciplinares aqui no Instituto de Psicologia Vila Guilherme. Por quê? As pessoas costumam entrar em contato perguntando se trabalhamos com intervenção precoce, e isso é muito comum. Trabalham com intervenção precoce? Trabalham com avaliação multidisciplinar? É preciso fazer a avaliação ou a gente pode ir direto para a intervenção? Essa pergunta a gente responde praticamente para todos os pais de crianças entre 18 meses, 24 meses, que se deparam aí com sinais de atrasos no desenvolvimento, ou que são encaminhadas pelo pediatra, por algum profissional da área da saúde, ou que os pais são profissionais da área da saúde e já percebem ali alguma alteração. Então essa pergunta é recorrente, por isso tratada lá dentro do nosso curso e aqui com a equipe a gente sempre discute. Eu vou trazer para discutir com vocês aqui. Bom, prós e contras. Polêmico por quê? Sempre a literatura, as milhões de lives aí disponíveis falam dos benefícios para o desenvolvimento da criança com a intervenção precoce, né? Tem pessoas que confundem intervenção precoce com estimulação precoce, são coisas completamente diferentes e nós não vamos entrar aqui, mas nós vamos falar basicamente, antes disso tudo, de falar o seguinte: por que o diagnóstico não foi fechado? Então, esse é o pré-requisito para a gente falar sobre os contras da intervenção precoce antes do diagnóstico. Quando se fala de intervir apesar do diagnóstico não poder ser fechado. A questão que temos que nos fazer é por que esse diagnóstico não foi fechado. Essa criança passou com uma equipe especializada que investigou adequadamente, uma equipe multidisciplinar que investigou adequadamente, passou com um médico especialista da forma que precisa, a forma ideal, né? Quem assistiu a nossa maratona aqui na semana passada aprendeu os passos, os elementos essenciais para fazer uma boa avaliação diagnóstica de sinais de risco para poder fechar um diagnóstico, né? Capacitação, manejo especializado, que é aquele que não ensinam na universidade. Quais são os elementos para avaliar através de uma avaliação lúdica, através do brincar, o que o profissional precisa ter, como é que é isso, para que a gente possa fazer essa avaliação diagnóstica. Essa avaliação não foi possível de ser concluída, não foi concluída. Por que ela não foi concluída? Ela não foi concluída por uma incapacidade, uma dificuldade do profissional, técnica, ambiental, uma dificuldade situacional, a pandemia, essa criança não pôde vir, enfim, qualquer questão. E a família não quer perder tempo, vai iniciar a terapia porque o diagnóstico não foi possível, a criança ficou doente, a família ficou doente, então vamos iniciar as intervenções imediatamente, porque eu não quero perder tempo, porque eu não posso mais perder tempo, porque eu não tenho uma equipe capacitada na minha cidade, porque eu não encontro, porque os profissionais estão doentes agora, por exemplo, né, na pandemia, muitas clínicas fechadas, não encontro profissionais adequados, no meu convênio não tem, enfim, eu não consegui fechar o diagnóstico e vou partir para a intervenção precoce, é uma questão. Outra questão, bem diferente, eu não quero fazer avaliação,
eu já quero partir para a intervenção porque, sim, né, desconsiderando a importância de saber o que acontece com essa criança para poder fazer o melhor planejamento de intervenção para esse caso, né? Então vamos pensar em um caso prático aqui. Casos que até já acompanhamos aqui realmente, né? Uma criança que sem diagnóstico, né? Porque já foi lá direto com um profissional, não capacitado, não experiente. Vamos direto para a intervenção, porque essa criança não pode perder tempo. Só que esse profissional não avaliou, não sabia o que se passava com essa criança. E começou a fazer a intervenção X, né? Que a gente não conseguiu nem definir direito o que era. Essa criança estava com a suspeita de TEA. A intervenção também não era indicada para TEA, era mais ou menos um mexidão lá, pegou tudo que tinha na geladeira, ou seja, ela foi pegando tudo que ela achava que era e foi fazendo. 1 ano e meio de acompanhamento com pouco ou nenhum progresso. E aí essa mãe encontrou a gente, veio fazer a avaliação multidisciplinar. Após passar lá com o psiquiatra suspeitou, encaminhou pra gente, enfim, chegou aqui. Essa criança não tinha, não fechou TEA, essa criança tinha DI apraxia, o que essa criança precisava era completamente o oposto do que aquilo que foi feito 1 ano. Em termos de intervenção, em termos de tempo de estimulação, enfim. Então, o diagnóstico não foi feito, não porque não era possível ser feito, mas por uma escolha ali da profissional, né, juntamente com a escolha da mãe, né. Essa mãe, ela disse que ela falou para a profissional: eu já quero ir logo começar, porque eu tô agoniada, eu quero ver ele melhorar. E a profissional optou junto com essa mãe: então tá bom, então vamos. Aí a gente vai descobrindo o que acontece com ele no andamento. E foi uma conduta incorreta. Então, assim, a minha visão sobre intervenção precoce é, apesar de diagnóstico, sim ou não, se a gente não puder fechar, se esse diagnóstico for difícil, o diagnóstico diferencial não for possível por critérios X, Y, Z, que é possível, né? Idade da criança, é possível. Existem alguns casos que a gente fica aí interrogado. São poucos, gente, né? Se a equipe for especializada, equipe multidisciplinar, idade da criança ali onde os sintomas comumente já estão mais presentes, é difícil não ter mais certezas. Então, essa intervenção precoce sem diagnóstico, ela é muito incomum. Se você encontra a equipe capacitada, a equipe multidisciplinar, é claro que eu estou falando aqui de uma condição muito privilegiada, né? Sendo supervisora de uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados e onde pais que me procuram que têm condição de pagar por essa avaliação multidisciplinar. Eu não estou colocando aí a condição da maioria dos pais do Brasil, né, que muitas vezes tem que lidar com SUS, que tem que lidar muitas vezes com convênio, que não pode escolher ali o profissional, não pode saber o currículo daquele profissional, enfim, as condições são variadas. A gente ouve histórias aqui mesmo, no nosso Instagram, aqui da Brinquedos, e conversando com pessoas de profissionais, de pais que buscam diagnóstico durante 7, 8 anos, e rolando pra lá e pra cá com médicos e profissionais, e não fecha esse diagnóstico. Então não vai ficar 7, 8 anos sem fazer intervenção. Então, um contra bem importante é iniciar a intervenção precoce sem avaliação. Por quê? Né? Gente, só um minutinho, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, que senão eu vou morrer. Peraí. Tá muito calor. Então, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é se essa
avaliação diagnóstica, ela é impossível nesse momento. Ela não é possível de ser feita. Se isso não for possível, aí intervenção precoce com essa interrogação. A intervenção precoce, sem ao mínimo tentar fazer essa avaliação diagnóstica, eu acho um crime, porque a gente pode estar fazendo um desserviço a essa criança, principalmente o profissional que está ali recebendo e sugerindo intervenção precoce. Com o que, gente? Você vai sugerir intervenção precoce em qual profissão? Né? Intervenção precoce é uma coisa bem específica, né? Então, vai para fono, vai para TO, vai para psicologia, todos então são especialistas em intervenção precoce, né? Ou a gente está falando de estimulação precoce. Então, quando a literatura fala em intervenção precoce, ela está falando de algo específico, não está falando de tratar a revelia, né? Então, são coisas diferentes. Se vocês quiserem mandando perguntas, podem ir mandando aqui na caixinha, na interrogação, tá? Então, vocês entendem quando eu digo que o mais importante é saber por que não foi definido. Não foi definido por falta de condição de profissional, não buscou avaliação, ou é um diagnóstico difícil mesmo, e aí a gente vai fazer uma intervenção para essa criança já não perder, né? Já vai iniciar uma intervenção precoce. Nessa intervenção a gente vai fazer uma avaliação, a gente vai avaliar enquanto vai intervindo também, né? E aí a criança não perde, mas a gente também vai estar de olho para fechar, né? Uma intervenção diagnóstica, né? Eu tô vendo a Kelly falando aqui: perdi a maratona porque tive um contratempo de saúde familiar. Teria como assistir algum vídeo? Não, Kelly. A maratona, ela é criada sempre antes do lançamento dos cursos. Aí depois, a maratona, ela fica como aula extra mais aprofundada para as alunas do curso. Fica como bônus para as alunas do curso. Então, quem é aluna do curso tem acesso exclusivo às maratonas. Então, as alunas do curso têm lá a Maratona 1, a Maratona 2, que foi sobre desenvolvimento, e agora fica com acesso exclusivo à Maratona 3. Então, para assistir a maratona agora, né, as alunas do curso têm 3 meses para assistir. Por isso que eu falo, gente, fica ligeira aí, tem uma semana para assistir. Sinto muito, né, que tenha acontecido aí um problema, mas a gente não tem como liberar, porque isso é inclusive um bônus para quem compra o curso, né? Então as alunas do curso, que são as atuais alunas, e quem compra o curso, quem está comprando o curso, que está aberto essa semana, né, ainda tem vaga, sabe que vai poder assistir a maratona. A Viviane tá falando: meu filho de 1 ano e 7 meses não fala nada ainda, e o posto de saúde diz que ainda não é problema. E ele pede para esperar até 2 anos pelo menos para depois procurar ajuda. Viviane, olha, aqui no Instagram eu fiz várias aulas sobre os marcos do desenvolvimento. Então procura, assiste a aula de 12 meses, de 18, de 24, para você verificar os sinais, tá? O ideal é o pediatra fazer por lei, tá? Tem uma lei que diz que o pediatra tem que medir o desenvolvimento com o MCHET-RF a partir dos 18 meses. E aí esse MCHET é que vai dizer se a sua criança precisa ter novamente o desenvolvimento medido com 24 meses, depende da pontuação, ou se ele precisa ir para uma avaliação diagnóstica especializada, que seria uma avaliação multidisciplinar especializada em transtornos do neurodesenvolvimento, ou autismo, enfim, ou iniciar intervenção precoce, por exemplo, tá? Então, peça para o pediatra medir o desenvolvimento. O MCHET-RF vocês conseguem, tem o link em português lá na nossa página, eu vou deixar o link aqui, www.mchet-rf.com.br.
www.diagnósticotea.com.br. O ideal seria dizer para você procurar uma fonoaudióloga para avaliar. Mas, como você depende do SUS, é tudo pelo médico, né? Então, o médico tem que medir o desenvolvimento por lei. Procura a lei também. Eu nunca lembro essa lei, gente, mas aqui na nossa página, no Instagram, no feed, tem um post, inclusive, vai rolando pra cima, tem um post que tem a lei. Leva a lei. Imprime o arquivo, leva para o seu pediatra, se ele não estiver lá, né, para você não perder a consulta, imprime, leva para ele, pede para ele medir o desenvolvimento, tá bom? Ah, a Kelly tá falando que vai se inscrever no curso. Ah, legal, Kelly, tá aberta, estão abertas as inscrições, ainda temos vagas. Como a gente pode estimular a criança a falar com 2 anos e meio? Nossa, que nome difícil. Então, eu sempre digo aqui, eu não sei se você é pai ou profissional, né? Se com 2 anos e meio a criança não tá falando, tá atrasadíssima, já era para estar trocando turno, alguns turnos. Então, o que eu vou te orientar, não vou te dar uma dica para você estimular a criança a falar, vou falar para você procurar uma avaliação fonoaudiológica, porque já tem um atraso importante aí. Tá? E aí, atrasos, a gente precisa saber a motivação, porque pode ser um transtorno do neurodesenvolvimento importante que pode gerar outros atrasos aí, e aí não pode perder tempo, tem que saber o que é para poder estimular da forma correta, tá? Intervenção precoce sem saber o motivo, você pode intervir da maneira incorreta. A gente só pode pensar em intervenção precoce apesar do diagnóstico. Gente, uma coisa que eu não falei aqui que é muito importante. A gente vê muita gente falando, o importante não é o diagnóstico, o importante é intervir apesar de rotulações, ficar atrás do diagnóstico para intervir, é bobagem, coloca a criança em intervenção. Ok, importante, mas qual intervenção? Ponto 1. Né? Tem questões que precisam de intervenções especializadas, específicas, porque senão a gente sabe que não tem efeito esperado. Ponto 2. Quem depende de convênio de saúde, seguro-saúde, sabe muito bem que sem um diagnóstico vocês não recebem os benefícios esperados, né? Vamos pensar somente em questão de reembolso. Então, se você tem o CID-X, você tem direito a uma consulta por semana. Se você tem o CID-Y, você tem direito a 5 consultas por semana. Se você tem o CID-Z, você tem direito a quantas consultas o médico disser que precisa, né? Vamos pensar no autismo, por exemplo, que tem terapias que são 15 horas por semana. Então, sem o diagnóstico F84, a criança não vai ter liberada 15 horas por semana. Então, vejam a importância do diagnóstico. Ah, mas não fechou, vamos intervir. Quem é que tem dinheiro para pagar? Se você não tem o diagnóstico, como é que você vai ter os seus benefícios do convênio liberado? Se você depende também dos benefícios sociais, né? Tem o LOAS, que é o benefício que as crianças com autismo recebem. Se você não tem o diagnóstico fechado, você não tem nem o seu benefício social que garante algumas coisinhas ali para a criança. Então, o diagnóstico, ele não é só um rótulo, ele é também uma forma de entender as dificuldades, né? Então, eu gosto de utilizar a seguinte metáfora, né? Analogia, enfim, que quando a gente recebe ou entende o diagnóstico, fecha o diagnóstico, a gente, não a equipe, né? Os pais recebem o diagnóstico, fecham o diagnóstico, eles estão invariavelmente perdidos na mata. E o diagnóstico, às vezes, é a picada ali na mata, é a trilha que vai fazer com que eles tenham alguma direção, um caminho para chegar em algum lugar devagarinho, ainda
tensos, ainda com medo, ainda ali com dificuldades, porque todo tratamento é caro, é difícil, muda a rotina, é penoso, é um passinho de cada vez, é um passinho de formiguinha, mas dá uma direção, né? Então o diagnóstico muitas vezes é apaziguador e dá uma direção. Não saber o que está acontecendo com a criança e fazer o tratamento sem saber isso, muitas vezes causa mais problemas do que benefícios. Deixa eu ver o que mais temos aqui. A Viviane está agradecendo. Ah, Vivi, você já tem outro de 7 anos que é autista. Sim, tem que acompanhar. Gente, quem tem um filho autista tem que acompanhar o desenvolvimento. Eu acho muito interessante as pessoas acompanharem. Não é uma crítica, tá? É uma condição da nossa sociedade. A gente olha com muita tranquilidade para acompanhar peso, altura, a gente cobra nota de filho na escola, né? Ai, tem que ter 8, 9, tem que estar acima da média, mas a gente não acompanha desenvolvimento. Parece que desenvolvimento social, desenvolvimento de linguagem até as pessoas cobram um pouquinho mais, porque a pessoa não falar é algo que fica claro, né? Mas quando o desenvolvimento social não está bonitinho, é tímido, é o jeito dele. Então isso é atribuído muito naturalmente ao jeitinho da criança. Mas existem marcos, existem coisas que são esperadas, né? E as pessoas não medem e acham isso tudo muito natural. Então, acho que você tem que medir, sim. Todo mundo que tem um filho já com desenvolvimento atípico precisa medir do outro, sim. Deixa eu ver aqui. Como mães podem ajudar um filho com terapias quando a gente é pobre? Quando os pais não têm condições de pagar as terapias, e olha, independente de ter alguma condição de pagar terapia ou não ter nenhuma, né? Pais que dependem do SUS, pais que não fazem nenhuma terapia, ou pais até que fazem alguma terapia particular, que tem alguma condição, mas não tem condição de custear todas as horas. Os pais são excelentes terapeutas em casa, né? Pais que realizam treinamento, que leem, podem estimular os seus filhos. Isso já está reconhecido aí em artigos científicos diversos, né? Que os pais podem sim auxiliar no desenvolvimento dos seus filhos. Só que não sem algum tipo de orientação, treinamento ou estudo, né? Não é com dica, gente. Eu tô, assim, eu repito isso aqui a ponto de ser chata. Não existe dica. O desenvolvimento é muito amplo, é muito complexo. Não existe uma dica para ensinar a falar, não existe uma dica para o contato visual, não existe uma dica para brincar. Existe uma série de programações, são programas, existe o estudo, existe a leitura, tem bastante coisa legal na internet, mas vai exigir de você um tempo para ler, para aprender, para assistir um monte de vídeo e começar a aplicar com o seu filho. Se você depende do SUS, converse com a equipe, solicite, mas vai depender de tempo, de investimento, de tempo, de energia, de estudo, mas dá para fazer alguma coisa sim. Tem lugares do mundo que não tem a organização de terapias que tem aqui no Brasil. E o Brasil não é o melhor dos lugares não, mas tem lugares do mundo que não tem nem o que a gente tem aqui, nem particular. Se a pessoa quiser e puder pagar, não tem. E aí eles são orientados às vezes por profissionais de outros lugares, né? O profissional orienta e o pai faz. O pai que é o acompanhante terapêutico assim da criança. A Mônica tá dizendo que o filho dela tem 3 anos e 11 meses, não para quieto, não forma frases, mas sempre quando conversa tem uma fala enrolada, ele é ligado no 220, tem uma inquietação nas mãos.
obedece comandos e diz o que quer. Mônica, você está suspeitando de um transtorno do neurodesenvolvimento, pelo jeito, pelo que você está falando aqui, né? Tem que avaliar. Você já passou com uma equipe multidisciplinar? Você está dando vários sinais aqui que são de risco para transtornos do neurodesenvolvimento. Então, você precisa procurar uma equipe para avaliar o seu filho. E aí, a partir do diagnóstico, iniciar a intervenção, tá? Porque todas essas coisas que você falou são alterações importantes. Eu tô vendo bastante gente aqui falando sobre sinais que estão acontecendo aí com a sobrinha, o Clebson tá falando, a Mônica tá falando de sinais que acontecem com os filhos. E a minha orientação geral para todo mundo aqui, primeiro, eu não posso diagnosticar através de uma live. O diagnóstico, gente, multidisciplinar ou de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, ele é muito minucioso. Para vocês terem uma ideia, antes de fazer a primeira sessão com a família preenche uma série de formulários. A vida da criança é revirada pelo avesso. Eu leio tudo e só depois eu vou ter o primeiro contato com essa família. Aí a gente faz esses primeiros contatos, depois há um planejamento para as intervenções com essa criança e é feito através aqui da equipe. Aí a gente vai planejar o que a gente vai avaliar. Essas avaliações, elas são gravadas, a equipe inteira, normalmente 2 ou 3 profissionais estão envolvidas diretamente na interação com a criança, mas a equipe toda multidisciplinar assiste essas gravações. Então nós somos 4 psicólogas, né, mas 3 diretamente, neuropsicóloga, psicopedagoga, 2 fonos, todas especialistas. Todo mundo vai assistir a esses vídeos, assistir, reassistir, enfim, tudo planejado aí de acordo com quem assistiu a maratona, entendeu um pouquinho. Quem é aluna do curso vê, né, um curso de 100 horas, muito maior, a complexidade e os detalhes para fazer essa avaliação. Após isso gera um laudo, né, que tem aí em torno de 20, 30 páginas, com fotos, descrições diversas, e a gente encaminha ao médico, que juntamente com os profissionais da área da saúde aqui, especializados, junto com o médico especializado, vai fechar o diagnóstico, TEA, não TEA, ou outra condição, outro transtorno do neurodesenvolvimento. Não existe só o transtorno do espectro autista. Então é impossível, eu tô explicando isso para dizer que é impossível dizer, Clebson, e também para a Mônica, né, o que está acontecendo com a criança. O que eu posso dizer para vocês, e eu não quero parecer que eu tô fugindo da resposta, mas é que vocês precisam avaliar, né? Além de não ser ético, o mais ético que eu posso fazer, avaliar aqui, não é ético, mas o mais ético que eu posso fazer com vocês é dizer que vocês precisam avaliar essa criança, porque se vocês aí, que são leigos, né, que são pais, estão percebendo esses sinais, é porque alguma coisa está acontecendo no desenvolvimento, e aí precisa verificar por quê e iniciar a intervenção recomendada o quanto antes, né? Eu entendo questões financeiras, questões de logística, né? Mas a minha posição aqui enquanto profissional é dizer o que é indicado, é avaliar, tá? Procurar profissionais especializados sempre. Não tenham vergonha de perguntar se o profissional é especializado. Se ele for especializado, se ele for capacitado, ele vai ter orgulho de dizer para você que é. Ele não vai ter melindre, né, de falar, nossa, que absurdo, ela pediu meu diploma, ou ela me perguntou isso. Ela vai ter mais orgulho de dizer que sim, né? Os profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, terapeutas ocupacionais não tem tanto uma rotina, não é rotina, uma mania. Às vezes médicos têm muito, né, de colocar os diplomas todos na parede. Psicólogos e outros profissionais da área da saúde não costumam muito fazer isso. Uma coisa que costuma ser muito legal, e aqui a gente faz, é deixar o currículo Lattes no site. Eu acho que isso é muito legal, porque o currículo Lattes é uma forma mais... qual a
palavra que eu poderia usar? Quem é que vai mentir lá no Lattes, né? Tem algumas formas de não poder mentir. Agora, no site você vai lá e você escreve o que você quiser. Então, o profissional pode, de repente, descrever algo que não dá. Lá no Lattes, não, porque tem as instituições cadastradas, você tem que botar o nome do seu orientador, o nome da sua tese, tem já as instituições cadastradas. Então, você cadastra o seu CPF, tem uma série de coisas lá, é uma instituição pública. Então, quem é profissional e faz tudo direitinho, cadastra o seu Lattes, né? Mesmo que você não tenha feito mestrado, doutorado em universidades públicas, você pode cadastrar o seu Lattes. Deixa o link do seu Lattes no seu site, seja lá o que é que você tenha de rede social, porque isso gera credibilidade, né? O pai pode ir lá, pode checar, e também se ele ficar com vergonha de perguntar, já tem lá o seu Lattes. Pergunte para o profissional se ele tem currículo Lattes. Né? Isso pode deixar, às vezes, menos... Né? Você vai pedir papel, deixa eu ver se o diploma, ele vai trazer o diploma de entregar? Não vai, né? A Tizi 68 está dizendo: minha criança tem diagnóstico fechado para autismo, ele não fala, tem atendimento 2 vezes por semana. É o suficiente? O tempo para a criança falar é até os 7 anos. Tizi, a gente nunca dá essa... Olha, a criança tem tempo para falar e nem diz se vai falar ou não, tá? Nem eu como psicóloga, nem as fonos não dão tempo e nem dizem se vai ou não. Isso é muito importante. Outra coisa é o que há de reconhecimento da ciência para os tratamentos do autismo, que também é um assunto polêmico, né? Então, o que nós temos de reconhecimento de tratamentos efetivos para o autismo é a terapia ABA e terapia cognitivo-comportamental para crianças TEA nível 1 acima de 6 anos, né? Acima de 6 anos, adolescentes, adultos. Também já tem evidências científicas. Então, 2 vezes por semana, eu não sei nem se é fono, psico, enfim. Terapia ABA implica em intensidade. Intensidade implica em 15, 20 horas por semana. Então, isso é o que tem evidência científica. Menos do que isso, ainda não tem evidência científica. Quer dizer, então, que vai fazer mal? Não quer dizer que vai fazer mal. Você está perguntando para mim se é suficiente. Eu estou te respondendo com base nas evidências científicas de que não é suficiente. Não é a Roberta que está dizendo. As evidências científicas dizem que para ser suficiente, a criança tem que fazer com muita intensidade um tipo de terapia específica, que é a terapia ABA com intensidade. Para ser ABA, tem que ser intensivo. É isso que tem evidência científica para o autismo hoje. Também tem a integração sensorial na terapia ocupacional, tá? Então, respondendo a sua pergunta, pesquise aí no Google, enfim, as terapias que têm evidência científica. Terapia ABA de 2 vezes na semana não existe. A criança pode estar fazendo, se for psicologia, ela pode estar fazendo terapia com os princípios da comportamental, os princípios ABA, mas ABA não, tá? Eu não sei se ela tá fazendo. ABA requer intensidade. Já fiz esse teste do diagnóstico na internet, deu que ele não corre risco de ter autismo, mas que eu tinha que levar ele para uma consulta com o especialista para ver as questões do desenvolvimento. Então, você fez o MChat. Não entendi, Mônica. Se você fez um teste, qual teste? Né? Não existe teste de autismo na internet. O MChat é uma escala de sinais de risco para transtornos do neurodesenvolvimimento, vamos chamar assim, né? Porque não é só para autismo. A criança pode, ele é um teste é uma escala muito sensível. O que isso quer dizer? Que ele dá uma alta pontuação para a TEA, mas pode ser outros transtornos do neurodesenvolvimento. Se deu que ele não corre risco,
mas que tinha que levar ele para uma consulta com um especialista, talvez você tenha corrigido errado, porque não tem esse score. Ou dá que ele não tem sinal de risco e você tem que medir de novo com 24 meses, ou dá que ele tem sinal de risco e que você precisa avaliar com o especialista, ou dá que você já precisa avaliar com o especialista. São os 3 scores possíveis. Tô confusa. Me diz aí o que foi que você avaliou. A Cláudia tá falando só se tiver mestrado ou doutorado. Do que você tá falando? Com o nome completo do profissional tem como pesquisar o Lattes? Sim, tem sim. Tá? Com o nome completo do profissional tem como vocês pesquisar o Lattes. Se vocês colocarem lá currículo Lattes, colocar meu nome, Roberta Alexandre Penitente, vai aparecer tudo que eu fiz. Meu filho já tem diagnóstico? Quanto tempo para a neurologista fornecer o laudo? Uai, não sei. O tempo dela. Aqui a gente faz avaliação multidisciplinar, terminando a fase de testes, a gente emite o laudo em 15 dias. A avaliação toda costuma durar 2 meses, então 2 meses e 15 dias sai o laudo. A Mônica tá falando que já levou ele no SUS. A Alcione está falando aqui que o currículo Lattes transmite confiança, é um currículo transparente, muito importante, muito interessante, com certeza. Não tem como você mentir ali. Mônica, aquela assim, eu quero abrir agora aqui, ó. Faz de novo. Primeiro, o MChat que desde 2009 está validado, digamos, tem que ser utilizado, é o MChat RF. Deixa eu ver aqui, Tua Saúde. O que rola aqui? Tua Saúde, MChat. É o MChat RF, tá? Que é o MChat com entrevista de segmento. Então, você vai fazer as 20 perguntas e se a criança pontuar um determinado score, você tem que fazer entrevista de segmento, que é uma prova dos 9 para ver se realmente você fez a entrevista certinha, vamos dizer assim, que é exatamente para esse teste, essa escala poder ser usada por profissionais que não são especialistas, tá? Mas esse score que você me deu aí não corresponde ao MChat que está sendo utilizado agora. Eu fiz uma live, acho que semana passada, quinta-feira ou terça-feira, que eu falei sobre os instrumentos, e aí eu falei sobre o MChat RF. E uma das coisas que eu falei foi sobre a pontuação, tá? Então, não tem essa pontuação, não tem nada e vá para avaliação especializada. Foi isso que você falou? Deixa eu ver aqui de novo. Vou subir aqui. Foi isso que você falou? Mônica. Acho que não. As pontuações não são essas. Eu não tô conseguindo entrar aqui na Tua Saúde. Eu vou entrar aqui. Deixa eu ver quanto tempo temos. 1h15. Eu vou entrar aqui no meu site, que é esse diagnosticotea.com.br que eu falei pra vocês. Aqui em download MChat. Depois faz isso. Entra no nosso site. Ó, as pontuações são 0 a 2 pontos. Se a criança tem menos de 24 meses, reavaliar quando ele tiver 2 aninhos. Nenhuma outra avaliação será requerida, a menos que a evolução clínica indique risco.
Então, se ele pontuou 0 ou 2, de 0 a 2, você não vai ter que fazer nada até os 2 anos. Ou, se tiver menos de 2 anos e ele pontuou de 0 a 2, você não vai ter que fazer nada. Só se surgir mais sinais de TEA, tá bom? De 3 até 7, pontuação de 3 até 7, você tem que fazer a consulta de segmento, que é o resto do material, que é um organograma, que você vai fazer todas as perguntas de novo, só que tem um fluxograma. Por exemplo, na pergunta 7, que é assim, o seu filho aponta para demonstrar interesse, aí tem lá, sim ou não? Aí você vai dizer, sim. Aí tem, dê um exemplo. Aí você vai dar um exemplo. Aí tem que ter um daqueles exemplos lá. Se não se encaixar em um daqueles exemplos, seu filho falhou. Aí a entrevista de segmento, você vai contar os falhas. E aí você vai ter uma segunda pontuação, tá bom? Aí, seguinte, de 3 a 7 pontos, você vai fazer a entrevista de segmento. Se a criança permanecer maior ou igual a 2, a triagem da criança foi positiva para a TEA e você precisa encaminhar essa criança para ser avaliada por uma equipe de multidisciplinar especializada, tá? Se a criança ficar 0 e 1, a triagem da criança foi negativa e nenhuma avaliação será necessária, tá? Agora, eu dei só um exemplo, tá? Você tem que fazer com todos, a entrevista inteira, a entrevista de segmento, com todos os 20 itens. Então, aí vai ter uma segunda pontuação. Risco elevado, de 8 a 20. Se ele pontuar de 8 a 20, não é necessário fazer essa entrevista de segmento, ele já tem que ir direto para avaliação. Então, veja que não tem o item que você falou, ele não tem sinal de TEA e precisa fazer a avaliação. Não tem essa opção, tá bom? Então, você pega lá o MChat. O ideal não é você fazer, tá? O ideal é um profissional da área da saúde fazer. Pode ser um pediatra, um enfermeiro do SUS, uma fonoaudióloga, uma psicóloga, qualquer profissional fazer. Não precisa ser um profissional especializado, mas o ideal é que seja um profissional da área da saúde. Como a gente sabe que as pessoas não têm acesso tão fácil a profissionais da área da saúde, um pai pode fazer, uma mãe pode fazer? Pode fazer. É o ideal? Não, não é o ideal. Porque a gente fica com o olhar enviesado. Tá? A entrevista de segmento, que são essas perguntas específicas com exemplos, ela vem para tentar tirar um pouquinho desse olhar enviesado. Tá? Então faça esse MChat aqui, se você não tiver oportunidade se você não tiver mesmo com que um profissional da área da saúde faça por você, tá bom? Como você já tem um filho, é você, né, Mônica, que tem um filho já, TEA. Se você já tem, pede para o profissional que acompanha seu filho fazer, tá? Eu acho que é o ideal. Bom, gente, tá acabando aqui o tempo. Essa live eu me comprometi a fazer ela mais curtinha para poder almoçar e continuar meus atendimentos aqui. Não consigo fazer ela mais curtinha porque eu falo muito. Espero que vocês tenham aproveitado aqui de alguma forma. O resumo dessa live sobre intervenção precoce, prós e contras. É o seguinte, intervenção precoce sempre, mas nós temos que nos questionar, nós profissionais, se nós estamos encaminhando uma criança para intervenção precoce, mas se foi feito tudo o que era possível para fechar esse diagnóstico, porque o diagnóstico precoce, existe evidências de que o diagnóstico precoce pode favorecer um planejamento melhor e a melhor intervenção precoce possível, garantindo direitos e favorecendo um melhor desenvolvimento para essa criança. Intervenção precoce sem o diagnóstico, ela também é indicada, mas somente quando esse diagnóstico não é possível. Então nós temos que fazer essa reflexão enquanto profissionais e também nos refletir, né? Fazer um processo de reflexão mesmo, se nós profissionais estamos, que trabalhamos com criança, que trabalhamos com avaliação de crianças, que também trabalhamos com intervenção precoce, se nós estamos fazendo de tudo para conseguir fechar esses
diagnósticos o mais precocemente possível e sim conseguir favorecer essas intervenções precoces o mais que seja mais benéfico possível para essas crianças, né? E para isso, gente, a gente precisa de capacitação. Para quem não sabe, nós temos aqui, estamos com vagas abertas para esse curso de capacitação, de forma prática. Um curso que eu não vi quando eu estava no meu processo de aquisição de saberes mais específicos sobre isso, né? Então, se você é profissional, essa capacitação ela é essencial para que você possa não cometer esse erro, né, de entrar numa intervenção precoce porque não conseguiu fechar. Muitas vezes não conseguiu fechar porque você não foi capaz de fechar, porque não organizou, porque não é capacitada, não é especialista, porque não organizou o espaço, porque não sabe qual é o manejo específico para avaliar, não sabe o que tem que observar, não sabe quais os brinquedos utilizar, não tem segurança para fazer, e muitas vezes fica somado a angústia da mãe, a insegurança da mãe com a insegurança do profissional, e essa criança fica ali 1 ano fazendo terapias inespecíficas, chamadas de intervenção precoce. Essa criança perde 1 ano, 2, às vezes até mais. A gente vê crianças de 7, 8 anos que ainda não receberam um diagnóstico. A nossa função é explicar para esses pais o que um diagnóstico precoce adequado pode trazer de benefício para essa família, tá? Muitos diagnósticos não são fechados e a gente não pode ter compromisso com o erro, né? Diante de um caso que não pode ser fechado, a intervenção precoce tem que ser sugerida e o diagnóstico tem que ser postergado. Mas isso só pode e deve ser feito à medida que todas as possibilidades de forma adequada foram tentadas, né? Senão a gente também está cometendo um erro. Então, muitas vezes a gente pode ficar aí com medo de fechar um diagnóstico precoce. Se a gente tiver com dúvida, não tem que fechar mesmo. Mas será que a gente fez tudo? Será que a gente é capacitado para isso? A gente fez curso para isso? Existem cursos para isso? Existe uma forma de fazer esse diagnóstico? Existe curso como o nosso, por exemplo, para profissionais que já entendem a teoria, poder fazer isso de forma prática. Será que tudo isso foi feito? Esse diagnóstico não foi fechado mesmo porque não é possível fechar esse diagnóstico, ou tem aí alguma inadequação no ambiente, materiais, profissional, que não é possível fechar o diagnóstico por conta dessas coisas? Então essa é uma reflexão que eu convido todos os profissionais a fazerem, para que a gente possa contribuir de maneira efetiva para esses encaminhamentos, sugestões de atendimento a essas crianças e, consequentemente, ao desenvolvimento de todas essas crianças. Ok, gente? Tizi, vai ficar gravada, tá bom? A live, todas as lives ficam gravadas. Eu vou comer aqui rapidinho, que eu vou dar uma supervisão agora, mas aí vai ficar gravado aqui e você assiste depois, tá bom? A Cláudia está perguntando se ela pode fazer o curso? Pode. O curso é aberto para todos os profissionais, porque principalmente pedagogo e psicopedagoga é a linha de frente, tá? Professores, psicopedagogas, pedagogas, vocês ficam ali com a criança. É importantíssimo que vocês possam reconhecer na prática esses sinais, fazer um bom encaminhamento, fazer um bom relatório, conversar com a coordenadora, ter firmeza para conversar com os pais, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Gente, o valor nesse site aqui, diagnosticotea.com.br, que eu falei que tem o MChat, tem o link do curso. Se vocês clicando lá, vocês vão pro curso. Aqui no link da nossa página no Instagram também tem, tá? O link lá do curso. Lá tem todas as informações do curso. A gente já tá na 9ª turma. E aí vocês entram lá e vocês veem direitinho, tá bom? Ainda tem vaga. Eu tô vendo aqui a Cláudia dizendo que tem pais que não aceitam nem tocar no assunto. É verdade.
Mas nós temos que ter um compromisso com o desenvolvimento da criança. É claro que tem escolas que não permitem, entendo isso também. Quanto mais capacitada você for, claro, mais firmeza você vai ter para chegar para sua coordenação e bater na mesa e dizer. Quanto mais certeza, mais firmeza, mais capacitada, mais empoderada você tiver, a sua coordenação vai te ouvir. Você consegue quebrar objeções, né? E aí, a sua coordenação te ouvindo, você fica mais forte. E essa criança sai ganhando. Eu fico até um pouco emocionada. Certo, gente? Vou almoçar. Entrem lá para vocês verem o curso. Tá bom? Beijo. Até mais.